Bom dia, a aula de hoje vai ser a aula de ciências. Primeiro conteúdo é o conteúdo do aquecimento global, que é o conteúdo para as questões lá da atividade 9. Aí agora aqui vamos fazer um pequeno resumo do efeito estufa, que a gente já falou, né? O efeito estufa e o aquecimento global estão bastante relacionados. Aí o que é o efeito estufa, né? Relembrando, o efeito estufa pode ser comparado a um cobertor de gases, né? Principalmente CO2, que envolve a Terra e a mantém uma temperatura adequada para a vida. Como a gente falou, né? O efeito estufa é normal, né? Só que ele vem sendo agravado pela poluição. Mas é como se fosse um cobertor de gás que envolve a Terra e serve para manter ela aquecida, nem tão muito aquecida, nem pouco aquecida, manter uma temperatura ideal e constante. No entanto, né, a liberação de gases poluentes, o principal CO2, que é o gás carbônico, né, por conta dos desmatamentos, das queimadas, das queimas de combustíveis fósseis e atividades industriais realizadas pelo homem, aumentou a quantidade desses gases na atmosfera, né, que faz com que esse cobertor de gases ele aumente, né, fique cada vez mais espesso. Com isso, essa camada aumentou de espessura, prendendo o calor dentro do planeta e provocando o aumento da temperatura na Terra, ou seja, o aquecimento global. Então, com o aumento dessa camada de gases, o planeta tende a ficar cada vez mais quente, né? Porque ele vai retendo mais o calor que vem do Sol e gerando, obviamente, o aquecimento global. Como consequência desse aquecimento global, podemos citar várias consequências, né? Como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, né? O derretimento das geleiras. Isso vai causar o aumento no nível dos mares, e isso pode fazer com que algumas ilhas elas sejam inundadas, algumas costas, né, que tenham praias também podem ser inundadas. E também vai gerando a falta de água potável e a extinção de diversas espécies de animais e também de plantas. Agora vamos para o próximo conteúdo. Ecossistema, né, que a gente já falou também, mas vamos especificamente para o ecossistema Caatinga. Conteúdo para as questões da atividade 10. O que é o ecossistema? É o conjunto de seres vivos, né, de animais, e o meio onde eles vivem. Seres vivos também inclui as plantas, desculpa. E o meio onde eles vivem, com todas as interações que estes organismos mantêm entre si. Então, ecossistema, conjunto de animais e plantas, e meio ambiente e as interações entre eles. O semiárido nordestino possui os seguintes ecossistemas: a caatinga, o cerrado, a mata atlântica, a restinga e o manguezal, que a gente já falou sobre eles na aula passada. A caatinga é o maior ecossistema do Nordeste brasileiro, e a caatinga é o único ecossistema que só existe no Brasil. A caatinga tem uma fisionomia de deserto, né? Como a gente pode observar aqui na imagem, parece um deserto. E tem os índices pluviométricos, ou seja, os índices de chuva muito baixos, em torno de 500 a 700 milímetros anuais, mililitros anuais. A temperatura média se situa entre 25 e 29 graus Celsius e varia pouco durante o ano. Além dessas condições climáticas rigorosas, a região da Caatinga está submetida a ventos fortes e secos, que contribuem para essa aridez, né, da paisagem, né, essa característica de deserto da paisagem, nos meses de seca. As plantas da Caatinga apresentam duas adaptações importantes para enfrentar o clima seco e árido, que é a queda das folhas na estação seca, né? Que isso previne a morte da planta, previne com que ela não perca tanta água. E também a presença de sistema de raízes bem desenvolvidos, ou seja, as raízes das plantas das caatinga são muito desenvolvidas, são grandes, são fundas, justamente para tentar puxar água de onde tiver. As árvores normalmente são baixas, né? Aqui o exemplo, ó, e os arbustos são espinhosos, né? Os cactos, tem aqui nessa imagem, são a planta mais principal, mais característica desse ecossistema, né? Que apresenta muitos
espinhos. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.